Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Iniciando mais uma live ao vivo de Geografia e História do Tocantins. Hoje com a menina mais linda do mundo. Cecília. Acordada. Quem é a menina mais linda do mundo? Fala, papai. É a Cecília. É a Cecília. Deixa o papai apagar aqui os comentários. Pronto. Cecília, você é a menina mais linda do mundo? Sou. E quem é o papai mais lindo do mundo? Ah, sou eu! Eu sou mais linda que as filhinhas. E o João do são mais lindo que os filhos. E você é mais lindo que os papais. E a mamãe é mais linda que as mamães. É? E que recado que você vai dar para os alunos do papai agora? É um que eu vou dar que ajudar a irritar eles. Você vai dar isso aqui para eles? Aham. É? Você vai falar para eles estudarem? Bom, Então fala para eles estudarem. estuda. Estuda, galera. Bora estudar, não é? Tá? Opa! Eu quero ver o seu aluno. Você quer ver um aluno do papai? Quero. Tem algum aluno aí ou alguma criança que pode aparecer para conversar com minha filhota? Diz aí, tem alguma criança? Alguém? Manda aí para mim. Será que tem alguma criancinha lá para conversar com você? Ó, tem aqui. Deixa eu ver solicitação. Você quer ter um aluno criança? Não sei, tem um filhinho aí. Ninguém tem uma criancinha aí para conversar com a minha filhota? Será que alguém vai aparecer? Mas Ó, tá aparecendo alguém. E agora? Vixe, foi com medo. Deixa eu puxar outro aqui então. Peraí. Alguém tem uma criança aí para conversar com Cecília para a gente começar a nossa live? Opa! Alguém? eu tô mexendo no celular. Acho que não tem ninguém, meu amor, para conversar com você. Eu tenho que conversar com um aluno adulto. Ah, você quer conversar com um aluno adulto? Tem algum aluno adulto aí para conversar com a minha filhota? Diz aí para mim. Eu vou escolher alguém, pode ser? Aham. Deixa eu ver. Posso botar meu celular aí? Você quer colocar o quê? Meu celular aí. Seu celular aqui? Uhum. Ó, vou colocar alguém aqui, peraí. Eu posso ir com meu celular aí? Não, meu bem, o seu celular não funciona não. Papai convidou alguém aqui. Eu só vou ver como que fica. Só quer ver como que fica? Deixa o papai colocar aqui. Não, eu vou ver como que fica só ele. Só ele? E se não funcionar, e aí deixa que eu celular. Ó, tô chamando as pessoas aqui para entrarem ao vivo com a gente, mas ninguém tá aceitando. E agora? Não tá servindo. Não serve o seu celular. Meu amorzinho, eu acho que o papai vai ter que começar a aula, porque não tem ninguém para conversar com você agora. E aí? Papai pode começar a aula? Era a mãe da Isabela. Aham. Ó, vou chamar só mais uma pessoa. Já chamei umas 3 pessoas aí, não deu certo. Vou chamar mais uma pessoa aqui para tentar conversar com a Cecília, para a gente começar a nossa aula. Ó, tá dizendo aqui que chamei, mas não tá conseguindo. Não, deixa-me ver. Tu falou bem a porta? Por favor, alguém acorda? É. Quem quer conversar com a Cecília aí, dá um oi. Fala assim, eu, que é para eu chamar quem quer conversar. Oi, Cláudia, pode ser você? Ela quer conversar com adulto. Mas se quer uma criança, eu tô fazendo criança.
Se tiver criança, conversa com criança? É, se só tiver adulto, eu só converso com adulto. É? Ó, o tio Nirley apareceu aqui dizendo que pode ser ele. Pode ser o tio Nirley? Pode. Tá bom. Chamei aí. Quantas pessoas tem nessa Ó, o live? tio Nirley. Oi? Quantas Oi. pessoas tem na- Boa noite, professor. Ô, doutor Nirley, tá de serviço, é? Estou de plantão hoje. Entrando aqui na live só para prestigiar a Vossa Excelência. Ó, o tio Nirley tá na viatura de polícia. Você sabia que o tio Nirley é polícia? Boa noite, tio Nirley. Boa noite, tudo Oi. beleza? Se estivesse em casa, Leônidas ia conversar com você, viu, Cecília? Você lembra do Leandro, filho do tio Nirley? Ah, beleza, Nirley. Bom trabalho aí, viu? Valeu, obrigadão. Valeu, um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Ah, Eu tenho outra pessoa. você quer conversar com... Meu bem, papai tem que começar a aula do papai. E agora, como é que faz? Gente, eu tô querendo começar a aula, mas essa aqui tá... Ó, vou chamar outra pessoa aqui, pode? Pode. Vamos ver. Ai, coisa linda do pai. Já tinha muito tempo que você não aparecia nas minhas aulas, né? Você dormia mais cedo, não é? Uhum. Cheirosa. Opa. Cecília, não tá dando certo. Papai pode começar a aula? Deixa o papai começar a aula. Posso? Então posso. Vamos começar a aula. Deixa, meu amor. Não? Papai começa a aula. Papai precisa começar a aula. Ok? Licença. 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 Deixa o papai começar. Vamos. Boa noite, pessoal. Vai aparecer. Sejam muito bem-vindos. Eu sei que você quer aparecer, minha cheirosa. Eu quero fazer meu sorvetinho. Vai lá fazer esse sorvetinho. É pra você. Ah, para o papai? Então faz. Tá bom. Boa noite, boa noite, boa noite. Desculpa aí, mas tinha tempo que minha pequena não aparecia aqui para participar das nossas lives. Ó, dá um beijinho. Opa. Beijo. Beijinho pra todo mundo. Ai, ai. Vamos lá. Meninos, mais uma aula de Geografia e História de Tocantins com novidades. Professor, concurso de educação. Eu andei conversando com o secretário executivo de Educação e ele afirmou que, diante de tanta cobrança do Ministério Público, o Ministério Público havia determinado uma data referente ao mês de março para que a Secretaria de Educação do Estado venha a lançar o concurso da educação. E a quantidade de vagas prevista é acima de 5 mil vagas. Ok? Professor, e o CFO da Polícia Militar? Olha, a solicitação de concurso para o CFO ocorreu na mesma época que houve a solicitação do concurso para soldado. Professor, e aí? E aí que a alegação inicial do Estado, aparentemente, é a ausência de recurso para promover o concurso do CFO. Então, está organizando financeiramente para que o concurso possa ocorrer. Penso eu que essa deve ser a mesma alegação em relação ao concurso da Polícia Civil. Se corresponde à realidade ou não, é outra história. Mas é a alegação inicialmente que chegou ao meu ouvido sobre essa situação. Ok? Tudo tranquilo? Vamos lá. Professor Tocantins, o que eu preciso saber? Meninos, antes de falar de Tocantins, deixa eu só fazer um breve comentário. Vou tentar manter-me na neutralidade, mas fazer um comentário em relação ao episódio que está ocorrendo na Rússia e Ucrânia, exatamente porque também envolve concurso, também envolve conteúdo de atualidades, ok? Eu já vi um monte de gente fazendo vídeos aí, comentando a respeito, e alguns falando coisas que procedem, outros nem tanto. Professor, o que ocorre? Vou tentar ser bem simples na explicação. Não vou aprofundar demais, exatamente para não ficar cansativo e até mesmo que fica difícil entrar num conteúdo como esse de forma aprofundada para quem talvez alguns estejam ainda alheios à realidade que está ocorrendo ali. Mas vou pegar um pouquinho do aspecto histórico, tá?
lembrando vocês que a Segunda Guerra Mundial ocorreu em 1945. Retomar a Segunda Guerra Mundial, 1945. Professor, e aí? E aí que na Segunda Guerra nós tínhamos dois grupos. Um grupo que era formado por Alemanha, Itália e Japão, ok? Alemanha, Itália e Japão eram os principais países desse lado. E do outro lado, os principais países eram Estados Unidos, Reino Unido, França e a antiga União Soviética, ok? Estados Unidos, Reino Unido, França e a antiga União Soviética. Reino Unido que envolve aí Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. Ok. E daí, professor? E daí que o grupo que venceu a guerra não foi o grupo da Alemanha, claro, Alemanha, Itália e Japão. O grupo que venceu a guerra foi o grupo onde tinha como aliado Estados Unidos, Reino Unido, França e Itália. Estados Unidos, Reino Unido, França e União Soviética, ok? Tá. Professor, e aí? E aí, meninos, que na época, a Alemanha foi dividida entre dois grupos, entre um lado capitalista e um lado socialista. Por quê? Porque a União Soviética, mesmo sendo socialista, era aliada do lado dos Estados Unidos, que era capitalista. Ok. Professor, então nós tínhamos uma Alemanha, que era nazista, e a Alemanha perdeu a guerra, foi dividida em duas partes. A Alemanha Oriental, socialista, sob o domínio do socialismo soviético, e a Alemanha Ocidental, sob o domínio capitalista. Perfeito. Professor, e aí? E aí que foi passando os anos, e ocorreu uma rivalidade muito forte entre o lado capitalista e socialista no período pós-Segunda Guerra Mundial, que foi o período que nós chamamos de Guerra Fria. A Guerra Fria foi o período pós-Segunda Guerra Mundial até o início da década de 90, ok? Até 1990, 1991. Professor, e aí? E aí que nós tivemos, então, quando chegou o início da década de 90, 1991, a antiga União Soviética Socialista, ela foi fragmentada em 15 países, todos eles sob regime capitalista. Exatamente. A antiga União Soviética era o berço do socialismo, ela foi fragmentada em 15 países capitalistas. Abriram seu mercado, a sua economia ao capitalismo. A Rússia foi a principal herdeira do que um dia foi a União Soviética. Herdeira econômica, herdeira militar, herdeira em território. Estados Unidos e Rússia não se bicam e nunca se bicaram. O que nós temos? De um dos países oriundos da antiga União Soviética é a Ucrânia. Essa região da Ucrânia, parte dela, a parte leste dela, estava sendo povoada com um grupo maior de pessoas de origem russa. E é claro, a Rússia ela queria dizer que essa região era tinha um movimento separatista, que essa região deveria se tornar independente da Ucrânia, deveria pertencer à Rússia, e a Rússia, muito mais poderosa militarmente, é claro, veio forçando a barra ao longo do tempo. Por que a Rússia fazia isso e qual era o papel da Ucrânia nesse momento? Olha, meninos, a Ucrânia, ela queria fazer parte da União Europeia, ela queria fazer parte da OTAN. O que é a OTAN? Organização do Tratado Atlântico Norte. A OTAN foi criada após a Segunda Guerra Mundial, em 1949. A OTAN nada mais era do que uma aliança militar do bloco capitalista, que era contrário ao Pacto de Varsóvia, que era uma aliança militar do bloco socialista. Aliás, 1947, certo? Professor, então existia uma aliança militar capitalista, existia uma aliança militar socialista. Existia, a OTAN era a aliança militar capitalista. Quando a União Soviética foi extinta, no início da década de 90, o Pacto de Varsóvia deixou de existir, mas a OTAN continua existindo. A aliança militar socialista não existe mais. A aliança militar capitalista continua existindo. O que é essa aliança militar, esse pacto de Varsóvia, aliás, essa OTAN? A OTAN ela determina o seguinte, funciona como se fosse uma gangue. Se um for atacado, todos entram na guerra em defesa mútua. É isso que é a OTAN. É uma aliança militar. Se um for atacado, todo mundo entra na guerra. Professor, a Ucrânia foi atacada. Por que os países da OTAN não entraram na guerra? Porque a Ucrânia ainda não pertence à OTAN. É por isso. A Ucrânia queria pertencer à OTAN, mas isso não tinha sido feito ainda. E esse foi um dos fatores que fez com que a Rússia atacasse a Ucrânia. A Rússia não queria que a Ucrânia se aproximasse do Ocidente, a Rússia não queria que a Ucrânia se aproximasse da União Europeia a ponto de ingressar no bloco e muito menos de ingressar na OTAN. Por quê? Porque a partir do momento que que a Ucrânia fizesse parte da União Europeia e fosse membro da OTAN, as fronteiras da Ucrânia seriam pertencentes às fronteiras dessa organização militar.
certo? Então ficaria ali frente a frente, uma grande área de fronteira, frente a frente com o território russo, ou visto pela Rússia como se fosse uma ameaça. Professor, você quer dizer então que o fato da Ucrânia estar se aproximando do Ocidente, estar se aproximando do ponto de vista econômico, do ponto de vista de interesse militar através da OTAN, foram os fatores utilizados, fatos utilizados pela Rússia para promover a sua invasão no território ucraniano? Exatamente. Professor, justifica? Claro que não. Não justifica. Mas assim o fez. Professor, e o que está acontecendo com a Rússia agora? Bom, como a Ucrânia não faz parte da OTAN, a OTAN não está utilizando sua força militar em defesa da Ucrânia. Mas, diante do que está ocorrendo, o mundo está promovendo sanções econômicas à Rússia. Sanções econômicas num volume gigantesco, tentando sufocar economicamente a Rússia para que a Rússia venha recuar da sua invasão militar em território ucraniano. Porém, acho que as sanções econômicas, aparentemente, pelo que está sendo desenrolado, não estão sendo o suficiente para convencer a Rússia de retornar da invasão que está promovendo. Pelo contrário, ela está intensificando a invasão para tentar finalizar o quanto antes essa guerra, o que ainda está prolongando por um período de tempo maior do que ela acreditava, certo? A Rússia tinha interesse em promover uma incursão para facilitar a chegada dos seus militares através do domínio dos aeroportos e também através da linha ferroviária, mas o governo ucraniano simplesmente começou a detonar as pistas do aeroporto e começou a detonar o andamento das ferrovias para que os militares russos não chegassem com facilidade ao seu território, certo? Em grande volume, em curto espaço de tempo. Mas essa guerra ainda estamos pelo desenrolar para saber o que vai acontecer. Em suma, a Rússia é uma potência militar, é uma das maiores potências militares, e também uma potência econômica. Apesar de que a maior potência econômica, claro, é os Estados Unidos. A segunda maior potência econômica do planeta é a China. E a China fica um pouco em cima do muro. Não concorda com a invasão da Rússia, mas também não promove uma ação um pouco mais enérgica contra o território russo em relação a isso. Professor, só para finalizar esse assunto, nós adentrarmos no conteúdo do Tocantins, tá? Em relação à ONU, a ONU ela foi criada em 1945, logo que terminou a Segunda Guerra Mundial. Existem alguns países de maior importância dentro da ONU. Dentre eles, aqueles que compõem o Conselho de Segurança da ONU. O que é o Conselho de Segurança? O Conselho de Segurança é composto por alguns países, dentre eles 5 que são os países que têm poder de veto dentro do Conselho de Segurança. Eu costumo brincar que esse país, para facilitar a lembrança, lembra a palavra chifre, que é China, CH de China, I de Inglaterra, F de França, R de Rússia e E no final de Estados Unidos, tá? Então, China, Inglaterra, Rússia, Inglaterra no caso Reino Unido, né? China, Reino Unido, Rússia, Estados Unidos e França. O que é esse Conselho de Segurança? Bom, o Conselho de Segurança ele determina que se um país vier a ter a sua soberania ameaçada, os demais países pertencentes à ONU podem promover uma ação conjunta em defesa do país que foi atacado. É isso que conclui o Conselho de Segurança, para buscar a paz mundial. O problema é que qualquer um dos 5 países mencionados por mim agora, desse Conselho de Segurança, tem poder de veto. Se todos os países da ONU forem favoráveis a promover uma ação militar contra a Rússia nesse momento, em função do ataque que promoveu contra a Ucrânia, se todos forem, exceto a Rússia tem poder de veto. A Rússia compõe o Conselho de Segurança e corresponde a um dos 5 de poder de veto. Rússia, China, Inglaterra, França e Estados Unidos. Se um dos 5 apenas, somente um, for contrário a essa intervenção militar por parte da ONU em defesa do país mais fraco, do país que está sendo invadido, se um deles for contrário, a ONU não pode fazer nada. Parece brincadeira, né? É exatamente isso. A Rússia aproveitou-se dessa situação porque ela pode vetar a ação da ONU militar contra o seu território, já que ela pertence ao Conselho de Segurança, em uma das 5 cadeiras, certo? E ela simplesmente vetou. A ONU fez a reunião, os países pertencentes à ONU quiseram promover o ataque do Conselho de Segurança, mas a Rússia, que é um voto e tem poder de veto, vetou a ação militar da ONU e continua a sua ação militar contra a Ucrânia. Compreenderam aí?
Chifre, China, Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos. Exatamente, Guilherme. Então, a pergunta aqui que tinha passado, o senhor acredita que as sanções que estão sendo impostas à Rússia surtirão efeito nesse momento? As sanções surtirão efeito a curto, médio e longo prazo. Tá? Fazendo um simples comentário aí para ti, inclusive aqui no Brasil. Muita gente acha, mas essa guerra lá na Rússia e Ucrânia vai afetar o Brasil? Já está afetando. Como assim, professor? Já está afetando. Meninos, mais de 60% do fertilizante utilizado na agricultura brasileira é importado. E o maior fornecedor do fertilizante para o Brasil é a Rússia. Em função da guerra, em função das barreiras econômicas, em função das sanções econômicas, o que acontece? O mundo começou a segurar o que é produzido hoje de fertilizante para atender principalmente o mercado interno dos seus países e dos países que fazem parte dos blocos a qual pertence, certo? Restringindo ao máximo as exportações. Ou seja, o Brasil depende do fertilizante e o Brasil hoje está com dificuldade de comprar fertilizante no mercado internacional. E o Brasil não comprando ou comprando numa quantidade aquém da necessidade, o que vai acontecer? Vai prejudicar a produção agrícola brasileira. Prejudicando a nossa produção agrícola, reduzindo a produção agrícola no Brasil, menor oferta, maior procura, aumenta o preço do alimento. Não só para nós aqui, como também para a exportação. Está entendendo? Como essa guerra Rússia e Ucrânia de imediato já está afetando a nossa situação, é questão de pouco tempo você vai sentir o preço no bolso. Quer dizer, o preço no bolso. Vai sentir o aumento do preço dos alimentos. Vai sentir no seu bolso esse aumento. Ok? Tranquilo? Mas o objetivo da aula hoje não era esse. O objetivo da aula, o fim da Guerra Fria, teve um de seus marcos, a queda do Muro de Berlim. Exatamente, a queda do Muro de Berlim, a reunificação das Alemanhas Oriental e Ocidental em uma só Alemanha. Sob regime capitalista. O eixo versus aliados, mencionando aí. Ok, meninos. Romarinho, estamos esperando a posse do cadastro de reserva do sistema socioeducativo. Alguma novidade? Rapaz, tem uma expectativa aí para a semana que vem para ver o que eles vão fazer, mas pediram para aguardar até a semana que vem, Romarinho. Meninos, vamos para a geografia e história de Tocantins? Estados Unidos tem poder de veto? Tem poder de veto. China, Inglaterra, França, Rússia e Estados Unidos. Qualquer um dos 5 pode vetar. Tá? Se um deles apenas quiser, pode vetar, e os outros 4 querendo promover intervenção militar, se a Rússia sozinha quer vetar, vetou, não pode haver intervenção militar contra a Rússia. Ok? Dora Tavares, boa noite, seja bem-vinda. Show, show, show. Vamos agora para o Tocantins. Nome dos 5 países novamente que compõem o Conselho de Segurança. Lembrando vocês que o Brasil também compõe o Conselho de Segurança, tá? Nós temos aí um grupo de mais 10 países que compõem o Conselho de Segurança, mas não tem poder de veto. São países que podem participar da reunião, podem argumentar, podem votar, mas o seu voto não veta nada, apenas para colocar pressão sobre os demais, ok? Os 5 com poder de veto são China, Reino Unido, no caso Inglaterra, que é o mais importante que compõe o Reino Unido, China, Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia, claro, e Rússia. China, Rússia, França, Inglaterra, ok. China, Inglaterra, Rússia, França, Estados Unidos. Ok, meninos? Vamos lá. Pegar aqui uma imagem com vocês. Deem uma olhada nisso aqui. Ó. Estão vendo essa linha? Estão vendo essa linha vermelha? Que passa aí no meio da palavra Tocantins. Isso aí é a BR-153. Passa lá em Alvorada, Gurupi, vai cortando no norte do estado. Só que, olha o detalhe que nós temos aí em relação a essa BR. Depois da palavra Tocantins, que tem em vermelho, mais destacado, você tem, não sei se a vista de vocês é tão boa quanto a minha. Querem, né? Achando. Tá ali Colinas, Tocantins, Nova Olinda, Araguaína. Depois de Araguaína, lá em Vanderlândia, vira à esquerda sentido a Xambioá. Se você consegue ler, você vai ver que essa linha vermelha, na primeira curva da linha vermelha, porque ela segue sentido ao Maranhão e ela vira sentido ao Pará, certo? Ela faz uma bifurcação aqui, ó. Uma ela vai sentido ao Pará, a outra ela segue sentido ao Maranhão.
A BR-103 ela não segue para o Maranhão, ela vira para o Pará. Ela sai do Tocantins lá pelo município de Xambioá. Professor, então em Vanderlândia a BR-103 vira sentido a Xambioá. Exatamente. Ela vira sentido a Xambioá e ela vai finalizar em Marabá, no sul do Pará. Ok? A BR-103 ela não vai para Belém, ela finaliza em Marabá. Professor, nós temos a BR-103, que é a maior e mais importante rodovia que corta o estado do Tocantins, exatamente, é uma rodovia federal, sim, foi construída durante o governo Juscelino Kubitschek, iniciou essa construção no fim da década de 50, foi inaugurada em 1974. Professor, e a construção da BR favoreceu o surgimento de cidades, desenvolveu o norte goiano e hoje é a principal via de acesso e escoamento. Perfeito. Só que nós temos um outro local agora que é também importante economicamente para escoamento da produção. Estão vendo aí essa linha vermelha que vai de Porto Nacional, passa ali pela região de Guaraí, Colinas, Babassulândia, sai lá em Estreito, Aguiarnópolis Estreito e vai avançando pelo Maranhão até a Sailândia. Essa linha vermelha corresponde à Ferrovia Norte-Sul. Professor, a Ferrovia Norte-Sul ela está paralela ao Rio Tocantins, paralela ao Rio Araguaia e paralela à BR-103, basicamente. A Ferrovia Norte-Sul ela é projetada, o projeto dela é ainda antes do Tocantins ser criado. O projeto da Ferrovia Norte-Sul ele se originou ainda no governo de Sarney, quando Sarney foi presidente do Brasil. Mas, é claro, a origem do projeto, não a sua implantação. A implantação da Ferrovia Norte-Sul já iniciou neste século. Professor, a Ferrovia Norte-Sul ela é importante economicamente? Ela torna o estado do Tocantins, ou torna o Brasil mais competitivo em função de redução do custo de frete? Torna. Eu vou explicar para vocês o seguinte, nós temos alguns tipos de frete, de transporte para escoamento de produção, tá? Rodoviário, ferroviário, hidroviário, marítimo e, é claro, transporte aéreo. Eu pergunto a vocês, vou ligar aqui os comentários. Olha como é massa ter filho. Cecília, você pode pegar um copo de água gelada, papai? Obrigado, meu bem. Tá bom. Rapaz, é massa demais. Pedir, vai lá e pega e traz. Ei, coisa linda. Vamos lá. Meninos, eu ia falando sobre os transportes, né? O transporte aéreo é o de maior custo, é o mais caro que se tem. Professor, o transporte aéreo é o mais caro. E depois? Olha, depois do aéreo, que é o mais caro, vem o transporte rodoviário. Toda terça-feira, Regina, às 22 horas, começamos a live, tá? Toda terça às 22 horas. O que nós temos? Transporte aéreo é o mais caro, depois transporte carga, tá? Depois o transporte rodoviário, depois o transporte ferroviário, depois o transporte marítimo. Professor, você quer dizer que o transporte fluvial marítimo é o mais barato que se tem? Com certeza. Só para você ter uma noção, uma comparação em relação à ferrovia, no caso a Ferrovia Norte-Sul, em relação à rodovia, tá? No transporte ferroviário, você consegue transportar a mesma quantidade de mercadoria por um valor, um custo de frete até 5 vezes mais barato do que a rodovia. 5 vezes mais barato. Exatamente isso. 5 vezes mais barato que a rodovia. O transporte marítimo ele chega a 23 vezes mais barato do que a rodovia, fazendo comparativo com o transporte rodoviário. Professor, então o transporte rodoviário é mais caro que o ferroviário, que é mais caro que o marítimo. Perfeito. Professor, se nós temos... Oh, meu bem, obrigado. Ficam salvas no Instagram, viu, Ana Paula? Eu quero beber um pouquinho. Você bebeu um pouquinho? Tá bom, obrigado. As aulas ficam salvas assim. Em relação ao Rio Tocantins e o Araguaia, você fala assim, professor, o Rio Tocantins ele é paralelo, vou puxar a imagem aqui novamente. Opa, aqui a ferrovia. O Rio Tocantins, professor, tá uma linha azul bem fraquinha aí ao lado da linha vermelha, né? Essa linha azul à direita da linha vermelha é o Rio Tocantins.
O Rio Tocantins é paralelo à ferrovia, professor. Sim. O Rio Araguaia também é paralelo. Sim. Professor, se o transporte hidroviário ele é mais barato que o transporte ferroviário, por que não é utilizado? Meninos, nós temos alguns pormenores em relação ao transporte hidroviário. O transporte hidroviário marítimo ele se torna mais barato quando é num trajeto de percurso maior. Então, a nossa produção agrícola aqui, para ser escoada pela hidrovia, primeiro, necessita de reclusas onde tiver barragem, represas, que é o que acontece aqui na usina de Lajeado, né? Usina Luiz Eduardo Magalhães. Segundo, necessita de um grande volume de mercadoria para fazer esse escoamento. Mas já fizeram um teste, certa vez, em relação ao transporte de soja, saindo da região de Pedro Afonso, pelo Rio Tocantins, até a região de Carolina. O professor fez o transporte em barcaças de soja ali? Fez. E ele ficou mais barato que o transporte pela rodovia? Ficou mais barato, com certeza ficou mais barato. E por que não é explorado em larga escala? Porque o transporte hidroviário ele necessita de mais tempo para escoamento, ele é mais lento. Então, já que passa a ferrovia do lado, é mais interessante fazer o transporte pela malha ferroviária, porque se você coloca numa embarcação, você pega, coloca no barco lá em Pedro Afonso, depois tira do barco lá em Carolina, para depois colocar na ferrovia, para depois seguir sentido a São Luís, Maranhão, certo? Onde a ferrovia finaliza. Então é mais interessante colocar direto na ferrovia, aí na região próxima a Pedro Afonso, embarca lá na região próxima a Pedro Afonso, e dali você vai te retirar apenas lá em São Luís, no Porto de Itaqui, em São Luís, Maranhão. Se torna mais atraente, tá entendendo? Além de ser mais rápido o transporte ferroviário do que hidroviário. Ok? Professor, então a Ferrovia Norte-Sul, quando ela estiver em pleno funcionamento, juntamente com outras malhas ferroviárias que estão no papel, previstas para um futuro não tão distante, certo? Vai favorecer muito o desenvolvimento econômico, não só do Tocantins, como também de toda a região do interior do país. Com certeza. Perceba você que as terras próximas ao trecho onde passa a Ferrovia Norte-Sul, essas terras ficaram muito valorizadas, certo? Oh, amor, obrigado. Olha o presente que a Cecília me deu. Um aqui Um aqui e outro aqui. e outro aqui. Peraí, meu amor, deixa o papai colocar aqui para você. Pronto, mostra aí para os alunos do papai. Ó, tem um aqui. Ai, meu Deus. E outro aqui. Lindo. Obrigado, princesinha. Dá um beijo, papai. Te amo. Vamos lá. Compreenderam aí, meninos? Em relação à Ferrovia Norte-Sul. Boa noite, dona Sebastiana. Tá bom. Em relação à Ferrovia Norte-Sul, ficou claro, digamos que o desenvolvimento econômico que vai trazer para a nossa região, certo? Assim como a rodovia BR-153, popularmente chamada Belém-Brasília, porém o nome é Transbrasiliana, certo? Trouxe o desenvolvimento para o antigo Norte de Goiás, hoje estado do Tocantins. Exatamente, perfeito isso. Professor, agora uma coisa que eu não entendi. Em relação ao Rio Araguaia, não ocorre o transporte hidroviário. Meninos, não confunda transporte hidroviário, no caso do Rio Araguaia, com canoa, com vadeira, com lancha. Não confunda, com talvez balsa para fazer a travessia do rio em alguns pontos. O transporte hidroviário, quando se fala de transporte de carga, é barcaças levando 700 toneladas sobre elas, subindo o rio, ou melhor, descendo o Rio Araguaia. E o Rio Araguaia é um rio muito raso. Se você coloca barcaças ali pesadas para tentar fazer o canal desse rio até encontrar com o Rio Tocantins, lá no norte, no Bico do Papagaio, ela vai encalhar constantemente. É por isso que o Rio Araguaia não é explorado para o transporte hidroviário. No caso do Rio Tocantins, é porque ainda não está se tornando viável economicamente a exploração em larga escala. Apenas isso, ok? Aqui o modal muito diversificado não pode trazer um efeito contrário. Anderson, não. Ele não vai trazer efeito contrário pelo fato de ser diversificado. Não é para ele. Se a logística se tornar atraente em função do percurso, digamos que mais longo pelo hidroviário e depois pelo ferroviário, tranquilo, não vai ter problema. Até mesmo porque utiliza também o rodoviário, porque você vai retirar a mercadoria
transportar em caminhão até levar para o rio, ou para uma embarcação, ou até levar para a ferrovia. Então, o modal diversificado ele faz parte do processo. Ocorre hoje, a exemplo, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, somente 25% do transporte de carga é rodovia. No Brasil, 62% é rodovia ainda. No Brasil, nós ainda precisamos explorar mais. Nós temos grandes bacias hidrográficas que podem ainda muito ser exploradas com transporte hidroviário muito mais econômico. Certo? O Tocantins poderia ser melhor explorado nesse contexto. Mas, é claro, não depende apenas do fato de existir o rio. Depende de um conjunto de fatores que, agregados, podem favorecer. Vou ver se ela quer participar. Mais outro presente. Qual é o presente, meu amor? Esses dois. Esses dois. E essas fitinhas você trouxe de onde? Eu trouxe lá na lista das Chelsea, onde todo mundo foi fazer. E, meu amor, opa, você não pode ficar levantando o vestido, não, gatinha. Entendeu? Pede pra mamãe limpar seu narizinho. Não tem medicação, não. Ah. Quer sentar no colo do papai? Eu te amo. Eu também te amo. Cheirosa do pai. Não quero, não. Ok? Ou tá numa fazenda? Os combustíveis é um fator único, relevante, ou tem outros fatores? Não, você tem um conjunto de fatores em relação... Cuidado, meu amor, cuidado. Cuidado, não mexe nisso aqui, não. Não mexe não, princesa. Isso aqui não pode mexer, não é brinquedo, não. Pizza, vai lá. Guarda pro papai. Ok. Quando você fala no transporte rodoviário, você tem não somente em relação ao custo do combustível, mas você tem manutenção dos caminhões, você tem estrada, como diria, a manutenção das rodovias, você tem os pedágios, você tem uma série de fatores que envolvem o custo final do frete, certo? E o transporte rodoviário acaba emplacando um pouco mais elevado esse custo. Vamos lá. Meninos, voltando aqui um pouquinho, falamos um pouquinho sobre a Ferrovia Norte-Sul, falamos um pouquinho sobre a BR-153, que são os principais meios de transporte de escoamento, de escoamento da produção hoje no estado de Tocantins. É claro que a ferrovia, a tendência é que ela seja melhor explorada, mais intensamente explorada, favorecendo o desenvolvimento econômico do antigo norte goiano, hoje estado do Tocantins. Vamos falar agora de outro assunto. Por favor, me relembra. Já que falei de escoamento de produção, relembra para mim quais são os dois principais produtos de exportação do Tocantins. Diz aí para mim. Os dois principais produtos de exportação do Tocantins. Alguém? Primeiro colocado? Sem comparação? Oh, meu Deus. A vontade de ser pai era muito grande. Não posso perder tempo brigando, não. O principal produto de exportação era a soja. A soja representa hoje 70%, varia ano a ano, a safra, mas ela representa hoje na casa de 70% a 74%, 75% das exportações do Tocantins, tá? No mínimo 70%, aproximadamente 70% você tem de exportação do Tocantins, que é a soja. Agora, a carne bovina, ela hoje representa aproximadamente 25% da exportação. Se nós pegarmos a soja 70%, carne bovina 25%, você já tem 95% da exportação do estado. Soja e carne bovina. A Camila fala arroz, alguns aí comentaram arroz. Meninos, o Tocantins é o terceiro maior produtor de arroz do Brasil. Porém, o arroz é produto de consumo interno. Nem o Tocantins, nem o Brasil exporta arroz. A produção de arroz é para atender o mercado interno e não para exportação. Então, quando se fala de exportação, soja, carne bovina. Primeiro a soja, depois carne bovina. Tudo bem aí? Falei de carne bovina. Me relembro, o Tocantins tem hoje quase 10 milhões de cabeças de gado. Quase 10 milhões de cabeças. Aí eu pergunto, quais são os 3 municípios com maior rebanho bovino do Tocantins? Até isso já foi abordado em prova. Os 3 municípios de maior rebanho bovino do Tocantins. Primeiro colocado é... E aí? Primeiro colocado, o município de Araguaçu.
fica próximo à Ilha do Bananal, na divisa com Goiás. Segundo colocado, Formoso do Araguaia. Terceiro colocado, Araguaína. Professor, Araguaína não era o segundo maior? Não. Araguaína é o terceiro maior rebanho bovino do Tocantins. Ele perdeu, na realidade, há pouco tempo. O maior rebanho bovino era Araguaçu, Formoso, Araguaína. Araguaína superou Formoso. Agora Formoso novamente superou Araguaína. Ok? Mas o rebanho bovino de Araguaína e de Formoso é relativamente próximo. Araguaçu que tem uma quantidade um pouco mais significativa. Fala, meu amigo Gladson, bem-vindo. Rapaz, passei em Porto Nacional, em frente à casa que vocês moravam. Não sei se sua mãe ainda mora por lá, mas só para matar a saudade mesmo ali. Abraço, meu amigo. Sucesso aí para ti, viu? Gaspar, professor, o arroz é para consumo interno. Porém, na pandemia houve um aumento gigante. Isso foi em razão de quê? Meninos, olha só. O Brasil, inclusive, importa arroz, tá? O que muita gente desconhece. Mas importa arroz principalmente de países vizinhos, onde agricultores brasileiros arrendaram terras ou adquiriram terras ali no Paraguai, na Bolívia. Ficava o custo de produção menor ali e exportava para o Brasil. Por quê? Por ser serem países pertencentes ao Mercosul, seja país associado ou país membro do Mercosul, o arroz, a tarifa é zero de importação. Então ficava mais interessante. Agora, quando se fala de o consumo ter aumentado, eu não acompanhei essa onda do consumo do arroz. Eu sei que eu como muito, como todo dia. Mas o aumento do consumo, eu desconheço os dados que se referem a isso. Ok? O Diel aqui mencionando Lagoa da Confusão. Lagoa da Confusão é o município de maior produção de arroz do Tocantins. E se não me falha a memória, está entre os 5 municípios no país de maior produção de arroz. Tá? Lagoa da Confusão. Exatamente. Falando em Lagoa da Confusão, ou melhor, falando na região do Vale do Araguaia, nós temos a região do Cantão. O que é mesmo Cantão? O nariz está coçando a terra. O que é mesmo Cantão? Alguém sabe me dizer aí o que é o Cantão? Cantão. Cantão é um parque estadual. Assim como existe Jalapão, um parque estadual, nós temos o parque estadual do Cantão. E daí, pessoa? Aqui, ó. A nossa querida tábua de carne, né? O estado do Tocantins. O Jalapão fica nessa região aqui do Tocantins, correto? O Cantão fica aqui do outro lado, ok? Aqui fica o Cantão, Parque Estadual do Cantão. Aqui fica o Parque Estadual do Jalapão. Professor, o que é o Cantão? O Cantão, meninos, isso já foi abordado em prova. O Cantão é o encontro de 3 importantes biomas, uma região de encontro de 3 importantes biomas. Ali você tem a presença da floresta amazônica, a presença do cerrado e a presença da vegetação pantaneira. Professor, o que é vegetação pantaneira? Gente, a vegetação pantaneira é até equivocado falar dessa forma, mas é dessa forma que é abordado na prova. Faz referência à vegetação semelhante ao Pantanal pelo fato de, no período de maior intensidade de chuva, a área ficar alagada. Então você tem a região do Cantão, encontro de floresta amazônica, cerrado e vegetação alagada. Certo? No caso, pantaneira. Professor, o Cantão fica na região do Vale do Araguaia. Exatamente. Região oeste do estado. Pega o município de Pium, de Dois Irmãos, de Monte Santo, Divinópolis, Marianópolis, Casiara. Essa região envolve a área do Cantão. Professor, tá, o Cantão lembra o Pantanal Mato-Grossense? Lembra. É exatamente isso. Se for para comparar o Cantão com outra região do Brasil, é o Pantanal Mato-Grossense. É o nosso Pantanalzinho. Professor, e o Jalapão, que fica do lado leste, o Cantão fica na parte oeste, viu, Plácido? Cantão na parte oeste, o Jalapão na parte leste do estado. Olha aqui o mapa novamente. Aqui eu tenho, na parte leste, eu tenho a região do Jalapão. Aqui na parte oeste, a Ilha do Bananal, ela pega isso aqui, ó. A Ilha do Bananal, ela vai subindo aqui, finalizando mais ou menos aqui. O Cantão fica aqui, ó, na parte a norte e nordeste da Ilha do Bananal. Professor, o Cantão fica, então, no oeste do estado, na parte ocidental do estado, perfeitamente. E a região do Cantão encontra 3 importantes ecossistemas, uma área de grande biodiversidade no Tocantins. Falei em grande biodiversidade no estado, estou me referindo à região do Cantão. Professor, eu poderia dizer que a região do Cantão também é uma das áreas de maior intensidade de chuva no Tocantins. Perfeitamente. A região do Vale do Araguaia, melhor dizendo, a região do Cantão e a fronteira que ocorre com o estado do Pará,
é a área de floresta amazônica, é a área de maior intensidade de chuva no nosso estado. Ao contrário, a região mais seca do Tocantins, aqui, novamente, Lar do Churrasqueiro, ganhei de presente do Evandro, lá do Lar do Churrasqueiro. Essa região aqui, sudeste, divisa com a Bahia, essa região sudeste, sul aqui, ó, do estado, pega Arraias, Conceição do Tocantins, Almas, essa região de Anópolis, essa região aqui é a região mais seca do Tocantins. Ao contrário, essa região aqui é a que mais chove. Vale do Araguaia é a região do Cantão, ok? Divisa com o estado do Pará aqui. Professor, eu poderia então informar que o clima do Tocantins, qual é o clima do Tocantins mesmo? Cantão fica na região oeste e Jalapão fica no leste, perfeito. Diz aí para mim qual é o clima do Tocantins. Peço a vocês que estão me assistindo agora, por favor, faça que nem a Tayane. Tayane, obrigado por estar seguindo. Você que não está seguindo ainda, segue o Instagram. Toda terça-feira, às 22 horas, temos aula ao vivo aqui. É claro, para tratar principalmente conteúdo de geografia e história do Tocantins. Hoje comentamos um pouquinho sobre a crise na Rússia, apenas para que possamos entender um pouco melhor os noticiários. O clima do Tocantins, Raquel, é tropical semi-úmido. Professor, se na prova falar apenas semi-úmido, tá certo? Tá, semi-úmido tá certo. Semi-tropical não. Mas é tropical semi-úmido, ou apenas tropical, ou apenas semi-úmido, ok? Qualquer forma aí pode ser mencionada. Semi-úmido, tropical, tropical semi-úmido, tranquilo demais. Teve prova que falava assim, ó, que a chuva no estado do Tocantins ela aumenta de leste para oeste. É correto? As chuvas no estado do Tocantins aumentam de leste para oeste? E aí? A afirmação era correta. Lembra que eu falei que aqui é a região que menos chove? Que aqui é a região que mais chove? Então eu pergunto, daqui para cá, aumenta a chuva? Aumenta. Daqui para cá, aumenta a chuva? Também. Daqui para cá, vai aumentar a chuva? Também. Então, de leste para oeste, a chuva aumenta no nosso estado. Professor, ok. Então, as chuvas aumentam do leste para oeste, o clima é tropical semiúmido, ou só tropical, ou só semiúmido, e a precipitação, a quantidade média de chuva é de 1.500 milímetros. Perfeito. Jean Silva, lá de Pasto dos Bons, no Maranhão, seja bem-vindo à nossa live. Agora, deixa eu só colocar, já havia me esquecendo, você quer receber a apostila gratuita de Geografia e História do Tocantins? Por favor, estou escrevendo aqui para colocar o número de WhatsApp para vocês receberem o material gratuito, tá? Você só manda um zap falando assim, professor, aqui é fulano, fala o seu nome, fala a cidade e pede a apostila, que eu vou estar encaminhando para você, ok? Tropical típico, Alexandre Araújo, pode ser chamado também de tropical continental. Tropical continental, tropical típico, tropical semiúmido, apenas semiúmido, correto. É o clima que nós temos na região do Cerrado. E é claro aqui no Tocantins. Professor, eu escutei uma palavra numa prova de concurso, hein? É comum essa palavra ser utilizada em vestibulares e Enem, mas foi abordada em concurso. Falando que o Cerrado, ele tem aliás, que ele é um hotspot. Hotspot. Professor, como assim hotspot? Rapaz, eu acabei não fixando aqui um momentinho. Hotspot. Olha a palavrinha aí, hotspot. Acabei escrevendo ela aí. Sabe o que é um hotspot? Tem canal no YouTube também, Camila. E lá no YouTube, as aulas que eu faço aqui ao vivo, eu deixo todas salvas. No dia seguinte, eu salvo ela lá no canal do YouTube. Eu baixo ela para o YouTube, ok? Só procurar Júnior Gel que você me acha. Hotspot, meninos, é toda região que tem grande biodiversidade e é fortemente ameaçada de extinção. A área de grande biodiversidade e fortemente ameaçada de extinção é hotspot. Professor, floresta amazônica tem grande biodiversidade, uma das maiores do mundo. Floresta amazônica é um hotspot? Não. Por que não? Porque aproximadamente 80% da floresta amazônica está preservada. Se ela está com quase 80% preservada, ela não pode ser ameaçada de extinção. Agora, é diferente do Cerrado, que o Cerrado tem aproximadamente 20% preservado. Está entendendo?
80% devastado ou degradado o Cerrado e 20% preservado. Então o Cerrado é um hotspot, enquanto que a floresta amazônica não. Se você me pergunta qual tem maior biodiversidade, Cerrado ou Floresta Amazônica? Floresta Amazônica tem maior biodiversidade, mas não está tão ameaçado de extinção as mais diversas espécies como o Cerrado. Portanto, o Cerrado é um hotspot, ok? É ameaçado de extinção, exatamente. Valeris Costa Moraes, perfeito. Ô, Jean, eu peço que envie uma mensagem para o meu WhatsApp, que está aí na telinha, certo? Porque fica mais fácil do que eu ficar anotando o telefone de todo mundo, ok? Aí manda um WhatsApp solicitando material que estaria encaminhando. E, por favor, aproveita que você está assistindo agora, marca 2 coleguinhas, só marca 2 colegas aí para que eles possam vir para a live, para que eles possam também receber o material e, é claro, estudar para os vestibulares e concurso público. Professor... O Jean está dizendo que foi ex-aluno meu. Show de bola, Jean. Maravilha. Meninos, vamos falar agora de outro assunto. Falei de hotspot, falei do Cantão, falei da BR-103, falei da Ferrovia Norte-Sul. Pega um mapa do Tocantins. Eu acabei não salvando o mapa aqui nesse sentido. Esse aqui, por exemplo, não atende a necessidade. Mas eu tenho aqui o mapa do Tocantins e você está percebendo que nós temos inúmeras cidades nesse mapa. Correto isso? Talvez aí, não contabilizei, mas quase metade das cidades do estado, ou aproximadamente metade. Professor, qual a importância de ter um mapa como esse, ou um mapa um pouco mais completo que esse? Olha, a importância que nós temos é para você estudar o mapa, para você localizar-se no mapa, para você entender onde fica cada cidade. Professor, por quê? De que forma esse conteúdo pode ser cobrado? O melhor exemplo de hotspot no Brasil, acho que a Alexandra perguntou aqui, é a Mata Atlântica, tá? Falei em hotspot no Brasil, Mata Atlântica é sem comparação, 95% já foi devastado, então o melhor exemplo de hotspot. E depois o Cerrado, ok? Vamos lá. Por que, professor, a necessidade de estudar o mapa do Tocantins? Vou explicar para você questão de concurso que já foi abordada sobre esse assunto. Falava assim, ó, marca alternativa que apresenta municípios localizados na micro-região denominada Bico do Papagaio. Aí ele fala Santa Teresa. Santa Teresa está no Bico ou no Bico é Santa Terezinha? Aí ele fala em Axixá. Onde fica Axixá? Carrasco Bonito, Praia Norte, Itaguatins, Esperantina. Itaguatins está no Bico ou é Itacajá? É Itacajá ou é Itaguatins? Tá entendendo? Municípios localizados às margens da BR-103. Município localizado às margens do Rio Tocantins, às margens do Rio Araguaia. Município localizado na região do Paralelo 13. Professor, onde fica esse Paralelo 13? É o paralelo de divisa do Tocantins com Goiás, ou seja, a região de divisa com Goiás, quais são os municípios que estão na região sul do nosso estado? São questões que já foram abordadas em provas anteriores. Está percebendo como, para resolver questões assim, eu precisaria conhecer melhor o estado? Professor, mas é difícil demais. Não é difícil, não. Não é difícil. Você pega o mapa do Tocantins, coloca na internet assim, mapa rodoviário, faz a impressão e coloca no local estratégico. Qual é o local estratégico? Na frente do vaso. Todo dia, meu amigo, minha amiga, você vai sentir a necessidade de sentar ali. E aí você fica olhando o mapa. Ao invés de levar o celular para ficar mexendo no banheiro, fica olhando o mapa. Fica conhecendo o mapa do Tocantins e assim vai te ajudar muito a resolver questões de prova. Entenderam aí? Ok? Fácil demais. Fácil. Latitude e longitude cai em prova. Aline Franco pergunta. Aline, cai. Cai, já caiu em prova de concurso, tá? Quando você fala de latitude, lembrando a vocês, vou pegar aqui, ó. O que é latitude e o que é longitude? Meninos, latitude é a distância da linha do Equador medida em graus, tá? Longitude é a distância do meridiano central, meridiano de Greenwich, sei lá como é que fala isso em inglês, a distância do meridiano de Greenwich medida em graus. Greenwich. O que nós temos? O Tocantins está aqui, certo? Vou afastar um pouco mais. Ok. E desativar os comentários. Um momentinho. Ok. Deixa eu desativar aqui. Ó, aqui está o Tocantins. Quais são as latitudes do Tocantins, professor? Bico do Papagaio está próximo à linha do Equador. 5 graus a sul da linha do Equador.
E a divisa Tocantins com Goiás, 13 graus a sul da linha do Equador. Então, as latitudes Tocantins vai lá do bico, de 5 graus sul até 13 graus a sul da linha do Equador. Ok? E a longitude, latitude 5 a 13 sul. Longitude, vai pegar aqui a região de Jalapão, de aproximadamente 46 graus a oeste do meridiano central até 51 graus a oeste do meridiano central. Aqui são as longitudes, 46 a 51, oeste. E latitude 5 a 13 sul. Ok? Cai na prova, já caiu na prova e pode cair novamente. Tudo bem aí? Mas na apostila que vocês vão receber, consta tudo isso. Coordenada geográfica, latitude e longitude, todos esses detalhes são abordados lá e vai ajudá-los a ter uma noção um pouco melhor. Tudo bem aí? Professor, você pode explicar sobre rochas do Tocantins? Meninos, teve uma questão, porque o conteúdo de rocha dificilmente é abordado em prova, mas eu vou explicar como ele já foi abordado, tá, Raquel? Perguntava uma questão qual era o principal mineral extraído do subsolo tocantinense. E muita gente achava que era ouro, esmeralda por causa da novela, mas não. O principal, na realidade, é calcário. O calcário é uma rocha sedimentar, mas a resposta ali era o calcário. Professor, e o calcário é explorado em grande quantidade para quê? Meninos, é através do calcário que você vai corrigir a acidez do solo. O solo do Cerrado é um solo ácido e de baixa fertilidade. E precisa corrigir a acidez do solo para desenvolver a agricultura. Nós temos uma produção agrícola muito forte. Nós temos a base da nossa exportação, que é um produto agrícola, que é a soja. Professor, você quer dizer então, eu estou afirmando a vocês que no Tocantins, de norte a sul do Tocantins, tem produção de calcário, e o calcário é utilizado para corrigir a acidez do solo. É o principal produto mineral extraído do subsolo tocantinense, exatamente para corrigir a acidez. O pH do solo, quando abaixo de 7, ele varia de 0 a 14. 7 é um pH neutro. Abaixo de 7 é considerado um pH ácido e acima de 7 um pH básico. O nosso solo tem um pH ácido. Quando você mistura calcário junto à terra, vai corrigir naturalmente o pH do solo. De 5, 4,5, 5, 5,5, 6, ele sobe chegando à neutralidade, favorecendo assim o desenvolvimento da agricultura. Ok? Tudo bem aí? Oh, maravilha. Show, show, show. Oh, Arapoema, município rico em calcário, gel. Arapoema, Formoso do Araguaia, Natividade, na realidade não é rico, né? Onde nós temos a região ali de Arapoema, de Xambioá, nós temos não só a existência de calcário, como também a produção. Porque você tem calcário praticamente de norte a sul, de leste a oeste do Tocantins, onde ocorre uma forte produção. Ok? Exatamente em função da agricultura que necessita do calcário para corrigir a acidez do solo. E o calcário ele é muito baratinho. Você paga mais caro pelo frete do caminhão do que pelo produto que ele está transportando, que no caso é o calcário. O pó de calcário, né? Aquele pó mais branco. Talvez você já tenha visto aí na rodovia caminhão transportando calcário e você vê um pozinho clarinho caindo do caminhão. É calcário que está sendo transportado. Ok? Show, 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 meninos. Ok. Olha só. Lembrando a vocês que concurso da Guarda Metropolitana de Palmas, concurso da Polícia Civil, concurso CFO da Polícia Militar, concurso da Educação, Quadro Geral e Saúde do Estado e do município de Palmas, previsão para que ocorra. Esse ano deve sair alguns concursos que estão previstos até o ano que vem para finalizar os outros. Professor, então eu tenho que estudar sem esperar edital. Pode estudar, sem esperar edital. Porque só passa, meu amigo, quem já começa antes dos outros. Deixa eu ver aqui. O professor fala um pouco sobre onde localiza a floresta amazônica no Tocantins. Tainara. Deixa eu ver se um mapa aqui serve. Ok. Tainara, vou desativar os comentários aqui, ó. Olha só. Tá vendo essa linha à esquerda do mapa do Tocantins? Uma linha reta, preta. Essa linha reta preta aí, próxima à Ilha do Bananal. Essa linha reta preta à esquerda do estado do Tocantins, ela é a divisa entre Pará e Mato Grosso, tá? Entre Pará e Mato Grosso.
A divisa do Tocantins com o estado do Pará é onde se encontra a floresta amazônica. Quando se fala de floresta amazônica no Brasil, ela se encontra na região norte, correto? Dos estados que fazem divisa com o Tocantins, fazem fronteira com o Tocantins, dos que fazem fronteira, o único que pertence à região norte é o Pará. Então a floresta amazônica no estado do Tocantins pega exatamente a fronteira com o estado do Pará, ok? É por isso também que essa região divisa com o Pará é a região que mais chove no nosso estado. Show! Ok. Deixa eu ver aqui. Eu falo sobre os índios de localização, achei um pouco confuso. Aline, eu não sei se você participou da aula anterior. Na aula da semana passada, eu trabalhei exatamente... Um dos assuntos trabalhados foi tribos indígenas, localização, municípios. Então, está salvo aqui, está salvo também no canal do YouTube, tá? Se você... Quarta-feira? Feliz quarta-feira amanhã, né? Se você... puder assistir a aula anterior, bem no início da aula, você vai ter esse conteúdo de tribos indígenas. Tudo bem? O Fragozinho fala sobre as duas barras. Meninos, para finalizar, vou atender esse pedido do Fragozinho aí. A criação da comarca do Norte, pegando um pouco o aspecto histórico, chegou aqui me auxiliar. Oi, princesa. Mostra para os alunos o que você tem na mão. O que é isso aí? Minha naninha. Naninha. Para que serve a naninha? Pra dormir. Para dormir. Só dorme com a naninha, agarradinha com a naninha. Essa é a naninha da Cecília. E essa é a minha naninha. Você é a minha naninha? Eu só durmo agarrado com você? Uhum. Vamos lá, voltando à nossa aula. Eu também te empurro. Você também me empurra. Ok. Meninos, quando o Tocantins foi criado, ou melhor, a luta pela criação. Seu celular? Ô, meu bem, você levou, não levou não? Não. Certeza? Aqui. Não deixou em cima da cama, não? Olha lá em cima da cama. Veja bem. Teotônio Segurado. Professor, quem foi Teotônio Segurado? Foi um dos pioneiros na luta pela criação do Tocantins. Lembrando que Teotônio Segurado é o nome da maior e a primeira avenida aberta aqui em Palmas. Tá bom. Beijo. Professor, e aí? E aí Teotônio Segurado era um cidadão de origem portuguesa. Teotônio Segurado era um dos ouvidores da província de Goiás, quando ainda tudo isso aqui era Goiás. Teotônio Segurado, ele procurou a família real, Dom João VI, rei de Portugal, quando desembarcou no Brasil, em 1808. Dom João VI foi procurado por Teotônio Segurado e Teotônio Segurado tentou convencer Dom João da necessidade de dividir Goiás em duas comarcas, em duas partes, em duas metades. Professor, e em 18 de março de 1809, se atente a essa data, que essa data cai nas provas, tá? Em 18 de março de 1809, a província de Goiás, na época chamava província o que hoje nós chamamos de estado. A província de Goiás foi dividida em duas. É como se ocorresse isso aqui, ó. A província... vou colocar um dedo que é melhor. A província de Goiás... foi dividida em duas partes. A parte norte e a parte sul. A parte norte denominada Comarca do Norte, a parte sul denominada Comarca do Sul. Professor, e aí? E aí que a parte norte ela ficou recebendo o nome de Comarca de São João das Duas Barras. É por isso que o Fragozinho menciona aí, fala sobre as duas barras. As duas barras fazem referência à Comarca do Norte. Quando, em 18 de março de 1809, foi assinado o alvará de criação da Comarca de São João das Duas Barras. Professor, e por que chamado de Duas Barras? Em função do encontro de dois importantes rios lá no norte. Quais eram eles? E isso caiu em prova. Oi, Alane, seja bem-vinda, lá de Silvanópolis. A comarca de São João das Duas Barras faz referência ao encontro de dois rios. Rio Tocantins e Rio Itacaiunas. Não é Araguaia. E muita gente errou isso na prova. Comarca de São João das Duas Barras é em função do encontro de dois importantes rios. Rio Tocantins e Rio Itacaiunas. O Rio Itacaiunas, ele se encontra com o Rio Tocantins lá na região de Marabá. Tá? É lá na região de Marabá. Não é no Bico do Papagaio, não. Ele não pertence ao estado do Tocantins hoje. Compreenderam aí? Exatamente, Amanda. Itacaiunas. Show, show, show.
Itacaiunas e Rio Tocantins. Se isso for perguntado novamente em prova, não confunda, não fale Tocantins Araguaia, Rio Tocantins e Rio Itacaiunas. Do encontro do Rio Tocantins e Rio Itacaiunas deu origem ao nome da comarca de São João das Duas Barras, que foi a comarca criada em 1809, a partir da divisão da província de Goiás. Foi ali em 1809 um dos primeiros passos na luta pela emancipação do que hoje chamamos o Tocantins. Ok? Show aí? Maravilha? Meninos, 23 horas e 6 minutos. Quem não está seguindo, segue, por favor, segue. Manda o WhatsApp para esse número que está aí fixado, 84857576. Você vai receber a apostila gratuita. Gratuita. E lembra vocês que eu sei, já tem aí 22, acho que 22, 23, não sei, anos de sala de aula. 20 e poucos anos de sala de aula, é isso aí. E nesse tempo eu já me deparei com muitos alunos, tá? Preste atenção no que eu estou te falando. Eu já me deparei com muitos alunos que tentaram, alguns persistiram, foram resilientes e conseguiram. Outros persistiram durante um tempo e desistiram. E outros que achavam que era difícil demais. Sabe o que é difícil? O difícil não é insistir no seu objetivo. O difícil é você desistir, voltar para a estaca zero e perceber que sua vida não mudou nada. As pessoas ao seu redor vão evoluindo e você continua estagnado. Aí a minha pergunta é, até quando você vai querer estar estagnado? Até quando você vai querer permanecer assim, sem mudar de vida? Então pensa como eu. Não como eu, mas como muitas pessoas. A minha luta, a minha vontade de mudança, a minha vontade de crescimento não é por mim. Não sejamos egoístas. Mas é por causa daquela garotinha que vocês viram aqui. É isso que me dá força. E isso me dava força antes mesmo de eu saber que ela viria. Mas porque eu queria que meus filhos tivessem uma vida diferente da que eu tive. É isso que me dá força, é isso que me motiva. E é isso que tem que motivar cada um de vocês. Para quem já tem filhos, motive por eles. Não se deixe cansar. Que as dificuldades, elas apenas se transformem, esses obstáculos se transformem em escada para você subir. E chegar no objetivo maior, chegar onde você quer chegar. Não desanima, não desista, porque vai dar certo. Acredita que vai dar certo, porque vai dar certo. O primeiro passo para dar certo é você acreditar. Quando você acredita, você faz por onde para chegar lá. E vai dar certo, eu tenho certeza disso. Beijos, fiquem todos com Deus, bons estudos. Na semana que vem, terça-feira, às 22 horas, estaremos novamente aqui com vocês. Nossos filhos são nossos maiores motivadores, exatamente, Jaque, sem comparação. É olhar todo dia e agradecer a Deus por eles. Quem não tem, faça, porque é gostoso demais. Se for menina, então, meu Deus do céu. Show de bola. Meus beijos. Fiquem com Deus. Obrigado. Até a próxima terça-feira, às 22 horas, ao vivo aqui pelo Instagram, tá? Tchau, tchau. Obrigado por tudo. Prof, quantas capitanias hereditárias, todo o território de Goiás, compreendendo a atual Tocantins, atendeu a atual, pertenceu a qual capitania? Meninos, nós vamos comentar sobre Grão-Pará e Maranhão, vamos comentar sobre a questão das capitanias em outro momento, porque agora já findou, ok? Beijos e lembra de me perguntar na próxima aula, viu? Quem está perguntando? Alexandra, né? Lembra de perguntar na próxima aula, você está sempre aqui presente, tá? Beijo, tchau, tchau. E manda um WhatsApp, marca os coleguinhas, convida para as nossas lives. Tchau, tchau. Obrigado.